No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Como dissemos, estamos hoje no quarto domingo da Quaresma, domingo letare, e na próxima sexta-feira teremos a importantíssima festa de São José. Então haverá missa às 6h25 da manhã e às 19h30. E será necessário fazer inscrição para essas missas da sexta-feira, dia de São José. Então, lembramos alguns avisos, pedimos que não fiquem conversando após a missa em frente à capela, evitemos dar os argumentos que muitos querem para fechar as igrejas e também em virtude do nosso ofício do Rosário, então a recitação do terço diante do Santíssimo Exposto, que fazemos todo domingo às 18h30, todos estão convidados e faremos hoje também as orações previstas no ritual romano contra a peste. Lembramos ainda a obrigatoriedade do uso da máscara, cobrindo boca e nariz, então que continua válida. Lembramos ainda uma vez mais que reconhecemos o Papa Francisco como sucessor de Pedro, como autoridade suprema da Igreja, como Papa. E se alguém não o faz, encontra-se em erro sério e por coerência e consequência não é aqui o seu lugar. Não somos anti-esquerdistas, antes de tudo, somos católicos apostólicos romanos, em primeiro lugar. Como consequência, nos opomos aos erros. Entre os erros, um dos principais é o socialismo, o comunismo, mas há ainda mais graves. Há o liberalismo, que é o pai do esquerdismo. A agnose, essa heresia que passa os séculos e que afirma a divinização do homem, que hoje se apresenta sob a capa do perennialismo, que é o pensamento de muitos na direita que vemos se desenvolver. Expresso pela astrologia, pela teoria das camadas, a personalidade, pelo pretexto da alta cultura. Também, então, não somos direitistas nem conservadores, tampouco colocamos nossas esperanças na política e ainda menos na política moderna. Somos católicos e, como católicos, reconhecemos a lei natural e a lei revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos o reinado de nosso Senhor na sociedade. Caros católicos, na epístola de hoje, São Paulo fala de Agar e de Sara, dizendo que uma é escrava e outra livre, que o filho de Agar foi gerado segundo a carne, enquanto o filho de Sara foi gerado segundo a promessa. E fala o apóstolo que essas coisas foram ditas por alegoria, significando os dois testamentos. É então, caros católicos, excelente ocasião para tratarmos um pouco da liberdade, tema importantíssimo ao longo de toda a história da humanidade, tema que sempre agitou a filosofia, a teologia, tema que sempre é ocasião para muitos desvios. E veremos como a liberdade se relaciona verdadeiramente com a alegria, com a nossa felicidade aqui na terra. E veremos como o pecado é uma escravidão e como a virtude é liberdade. A primeira coisa que devemos entender bem, caros católicos, é que somos dotados de livre-arbítrio, que é chamado muitas vezes, pura e simplesmente, de liberdade. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher fazer ou não fazer, ou então de fazer de tal jeito ou de tal outro jeito. Nós, seres humanos, somos dotados de livre-arbítrio porque temos inteligência e vontade. Nossa inteligência considera o que é bom ou não para nós aqui e agora. E a vontade se inclina ao bem apresentado pela inteligência ou se afasta daquilo que nossa inteligência considera um mal. Então, caros católicos, pela nossa natureza racional, dotada de inteligência e de vontade, somos livres para fazer ou não fazer, para fazer de tal jeito ou de tal outro jeito. O primeiro sentido de liberdade é esse. O fato de podermos escolher fazer algo
que é objetivamente mal, vem da imperfeição de nossa inteligência e de nossa vontade. De fato, sabemos que nossa inteligência pode considerar algo como sendo um bem para nós aqui e agora, enquanto na verdade se trata de um bem aparente, de um mal. Isso ocorre pela imperfeição de nossa inteligência, pela influência das paixões desordenadas. Assim, quem escolhe roubar considera o bem material como superior ao bem da justiça, superior ao bem da propriedade privada, e é um erro. Poder escolher o mal é uma fraqueza de nossa liberdade. Poder escolher o mal não é da essência da liberdade. Deus é livre, Ele pode agir ou não agir, Ele pode agir de um jeito ou de outro, mas jamais pode agir mal, jamais pode pecar. E Deus é perfeitamente livre. Deus poderia não ter criado, por exemplo, mas criou. Tendo criado, poderia ter criado de outro modo, porém, não poderia ter feito leis morais contrárias às que temos, ou leis más. Podemos perceber então que a perfeição da liberdade tem relação com o bem. Uma liberdade imperfeita pode ir pelo mau caminho. Uma liberdade, quanto mais perfeita, mais caminha no bem, se move no bem. Nós chegamos então à liberdade moral. Nós não temos, caros católicos, a liberdade moral para fazer o mal, ou de fazer o mal. Moralmente, nossa liberdade é para o bem. O nosso fim está posto desde a nossa criação por Deus. A nossa finalidade última é a mesma de toda criatura, dar glória a Deus. Deus, ao criar, não podia ter outra finalidade que não fosse Ele mesmo. Nossa razão pode reconhecer isso. De fato, Deus é a única finalidade à altura de Deus. Portanto, Ele criou tudo para que as suas perfeições fossem manifestadas. Não somos livres, caros católicos, para escolher a nossa finalidade última. Ela está posta. E nós cumpriremos essa finalidade voluntariamente, conhecendo, amando e servindo a Deus, ou involuntariamente, manifestando a justiça de Deus, manifestando o castigo por não ter correspondido a tanta bondade de Deus, manifestando essa justiça e esse castigo no inferno com a pena eterna. No céu aparecerá de modo claro a bondade, a misericórdia, a justiça, a generosidade de Deus, suas perfeições. No inferno aparecerá de maneira clara a justiça, mas também a bondade de Deus, pois tamanho castigo é dado pela negação obstinada da bondade de Deus. Nossa finalidade, caros católicos, está posta. Não temos liberdade quanto a isso, dar glória a Deus. Nós devemos, portanto, escolher isso, fazer voluntariamente isso, buscar isso, dar glória a Deus conhecendo, amando e servindo. A nossa própria razão, para os católicos, nos mostra que nossa finalidade e que, consequentemente, nossa felicidade estão em Deus. A finalidade de cada ser é viver conforme a sua natureza e conforme a parte mais nobre de sua natureza. Portanto, a felicidade de cada ser é também viver conforme a sua natureza, conforme a parte mais nobre de sua natureza. Assim, a finalidade, a felicidade do homem é viver de acordo com a razão e de acordo com a vontade. A razão foi feita para conhecer a verdade e ela não se contenta, não se satisfaz com qualquer verdade ou com algumas verdades. Nossa razão só encontra repouso e só se contenta com a verdade primeira, com aquela verdade que é a causa de tudo, ou seja, nossa razão só se contenta com Deus. Nossa vontade, por sua vez, foi feita para amar o bem, mas não se contenta com qualquer bem.
ela se contenta, se satisfaz verdadeiramente com aquele bem que é a fonte de todos os outros bens, que é a causa de todos os outros bens. Ela se contenta com um bem que não tem limites, o bem absoluto, e esse bem é Deus. Portanto, nossa felicidade, nossa finalidade estão em conhecer a verdade, amar essa verdade, que é o bem supremo, e em viver de acordo com a verdade e com o bem, ou seja, servir essa verdade e esse bem que são Deus. Claro, não somos anjos, temos corpo, temos paixões, ou seja, sentimentos, emoções, e é bom que tenhamos, mas temos que ordenar nossas paixões de acordo com a verdade e com o bem, ou seja, as paixões devem ser guiadas pela reta razão e pela vontade bem formada. Nossa boa liberdade está, portanto, em escolher os meios para dar glória a Deus, em escolher os meios para podermos ser felizes, já aqui nessa terra, tanto quanto possível, conhecendo, amando e servindo a Deus. Escolher o que nos afasta de Deus, ou seja, pecar, é um abuso da nossa liberdade e nos conduz à tristeza. Temos, caros católicos, atualmente, tantos problemas de ansiedade, de depressão, tantos problemas em nossa saúde mental, porque usamos nossa inteligência, nossa vontade, nossos sentimentos e emoções para algo distinto do que deveria ser, para nos afastarmos de Deus. Claro que nem sempre a causa está no pecado, mas muitas vezes, em nossa sociedade tão desordenada, é preciso dizer que sim. Seria como usar uma escova de dente para limpar o chão. Essa escova de dente logo estará em frangalhos. Usar nossa inteligência, nossa vontade, nossas paixões para pecarmos, ou seja, para nos afastarmos de Deus, da verdade e do bem, nos deixa em frangalhos tristes, emocionalmente esgotados, e vai nos levando à falta de saúde mental. Ainda que possamos parecer momentaneamente alegres, numa alegria ilusória, vamos construindo a nossa própria morte espiritual. Nós somos então capazes de fazer o mal e, infelizmente, devemos constatar, o fazemos muitas vezes, pecando. Porém, não temos liberdade moral para pecar, ou seja, o pecado é um abuso de nossa liberdade. O pecado diminui a nossa liberdade, é contra a perfeição de nossa liberdade. Como vimos, o fato de podermos escolher o mal é uma imperfeição da nossa liberdade. Quando escolhemos o mal, estamos de fato enfraquecendo a nossa liberdade. Nosso Senhor diz que quem comete o pecado torna-se escravo dele. E assim é. O homem verdadeiramente livre é aquele que age de acordo com a sua natureza, de acordo com a reta razão, de acordo com a verdade, de acordo com o bem. O escravo é justamente aquele que não age por si, mas age por algum fator, por algum elemento externo. O escravo não age conforme a natureza humana. Quando pecamos, estamos agindo de modo contrário à nossa natureza, de modo contrário à razão, à verdade e ao bem, levados pelas nossas paixões, pelo nosso orgulho. Aquele que peca torna-se então escravo do pecado. Como nossa liberdade é imperfeita, caros católicos, ela precisa de proteção e de auxílios para permanecer no bem. O primeiro auxílio que nós temos para a nossa liberdade é a lei. A lei é definida como ordenação da razão. A lei não é algo arbitrário, mas é ordenação da razão. Portanto, a lei ordena a nossa razão, auxiliando, consequentemente, também a nossa vontade. A lei ordena a nossa razão, dando normas do que se pode fazer ou do que não se deve fazer. E a primeira lei é a lei natural, ou seja, a lei que a própria razão humana percebe a partir da natureza das coisas, a lei que está nas coisas pela natureza delas e que a nossa razão percebe.
Essa ordem que o homem, pela sua razão, descobre nas coisas e em si mesmo ordena a inteligência, indicando ao homem o que é bom ou mal, indicando ao homem como deve agir ou não agir. Essa ordem que o homem descobre nas coisas e na sua própria natureza humana ordena a sua inteligência e a sua vontade. A lei natural vem, evidentemente, da autoridade de Deus, de sua bondade, de sua sabedoria. Essa lei que decorre da natureza das coisas, incluindo a natureza humana, é boa, pois a natureza é criatura de Deus. É o primeiro auxílio para a nossa liberdade ser bem exercida e não sucumbir ao mal. Ainda dentro da lei, nós temos o auxílio da lei divina, que é a revelação divina, ou seja, temos o auxílio de uma lei que não podemos conhecer pela nossa simples razão, mas que nos é dada por Deus, em virtude de sua bondade, por meio da revelação. Temos ainda a lei humana, que é a lei feita pela autoridade humana. Como sabemos, toda autoridade vem de Deus. Toda sociedade precisa de uma autoridade para subsistir. A autoridade humana tem, portanto, poder para fazer leis, recordando a lei natural, reafirmando a lei natural ou aplicando a lei natural a casos concretos, precisando a lei natural. Claro, a lei humana não pode ser contrária à lei natural nem à lei divina. A lei humana contrária à lei natural ou à lei revelada deixa, por isso mesmo, de ser lei, pois já não ordena nossa razão para o bem, mas para o mal. A lei humana, caros católicos, é poderoso auxílio para a nossa liberdade. A lei não se opõe à liberdade. A oposição entre lei e liberdade é um dos maiores erros existentes no nosso tempo, com origem na decadência da Idade Média, e é um erro com enormes prejuízos para as almas e para a sociedade. A lei humana, que precisa a lei natural ou a lei revelada, é boa, favorece a nossa liberdade. A autoridade humana, como sabemos, pode ser civil ou eclesiástica, e assim temos as leis civis e as leis eclesiásticas. Claro, a autoridade eclesiástica vem do poder de jurisdição eclesiástica, que é uma participação no poder de governo de Cristo. Assim, a lei civil e a lei eclesiástica auxiliam a nossa liberdade, nos inclinam à virtude, à união com Deus, à verdade e ao bem, e a lei eclesiástica está por cima da lei civil quando tratam do mesmo objeto. Temos hoje, caros católicos, entre nós mesmos, aqueles que defendem praticamente a ausência de leis. Isso é contra a razão humana e seria a morte da nossa própria liberdade. Sem a lei, sem a ordenação da razão, sucumbiríamos à nossa própria malícia. Se as leis, porém, devem ser em maior ou menor número, mais ou menos detalhadas, tudo isso depende de muitas circunstâncias de tempo, de lugar, das características do povo, dos fins a serem atingidos e assim por diante. Se a nossa razão não for ordenada pela lei natural, pela lei revelada e pelas leis humanas, nossa liberdade rapidamente se tornará uma liberdade de perdição. A lei pode até mesmo limitar nossas ações exteriores dentro do que é segundo a razão, considerando o bem comum da sociedade e o bem de seus membros. Podemos ter o direito de ir e vir, em certas ocasiões, diminuído, eventualmente, severamente impedido, como em tempo de guerra, em emergência sanitária ou em outras ocasiões. Lembremos-nos, caros católicos, de que a defesa da liberdade sem ordená-la ao bem é própria do liberalismo, erro gravíssimo do nosso tempo, erro que gera vários outros erros, como, por exemplo, o esquerdismo, a teologia da libertação. O liberalismo econômico, afastando a economia da moral, afastando a economia do bem comum,
tendo em vista apenas o lucro, agindo apenas pelo lucro, é que gera o socialismo e o comunismo, como disseram e repetiram sabiamente tantos papas, como por exemplo Leão XIII, Pio XI, Pio XII. João Paulo II também aponta os erros do liberalismo econômico de um lado e do socialismo do outro. Claro, não se coloca em jogo a propriedade privada, a livre iniciativa, nem o princípio de subsidiariedade. Assim diz Leão XIII a propósito do liberalismo. Há um grande número de homens que, a exemplo de Lúcifer, de quem são estas palavras criminosas, não obedecerei, non serviam. Há um grande número de homens que, a exemplo de Lúcifer, entendem pelo nome de liberdade o que não é senão pura e absurda licença. Tais são aqueles que pertencem à escola tão espalhada e tão poderosa desses homens que foram tirar o seu nome, a palavra liberdade, querendo ser chamados liberais. Além da lei, caros católicos, temos o auxílio da graça para termos uma boa liberdade, para nos movermos no bem, para escolhermos bons meios para conhecer, amar e servir a Deus. A graça de Deus que esclarece a nossa inteligência e inclina a nossa vontade para o bem, sem, porém, nos tirar o livre-arbítrio. Que poderoso auxílio quis Deus nos dar com sua graça, que recebemos, sobretudo pela oração, pelos sacramentos, pela Eucaristia tão bem significada na multiplicação dos pães do Evangelho de hoje. Deus quis nos dar um poderoso auxílio em sua graça, que recebemos sobretudo pela oração, pelos sacramentos e pelas obras meritórias. Auxílio mais interior, auxílio suave, auxílio complementar à lei. Se não compreendermos, caros católicos, muito bem que a liberdade é a liberdade para o bem, a liberdade auxiliada pelas boas leis em todas as esferas, a liberdade auxiliada pela graça, continuaremos, isso sim, entregues à escravidão do pecado que nos faz agir de modo irracional, com aparência de liberdade, mas que na verdade nos faz agir como escravos do pecado de modo irracional, de modo contrário à nossa natureza. Nossa natureza feita para conhecer a verdade, amar o bem e viver de acordo com essa verdade e esse bem. Enquanto não vivermos ou procurarmos seriamente viver nessa boa liberdade, liberdade dos filhos de Deus, daqueles que nasceram do Espírito de Deus, liberdade que Cristo nos alcançou na cruz, jamais encontraremos felicidade. É essa liberdade que nos traz a verdadeira felicidade possível já nessa terra, em meio às provações. Servir a Deus, caros católicos, é reinar. Querer reinar com a nossa pobre e própria vontade que impera, querer reinar com as nossas paixões que dominam, é viver como escravos, escravos do pecado, do demônio. Nossa liberdade está, meus caros católicos, em nos conformarmos com a vontade de Deus. E quando a vontade dele não for tão clara, que possamos escolher efetivamente entre vários bens que estão diante de nós e escolhamos procurando a glória de Deus. A felicidade está na boa liberdade segundo Deus.